né, agradecer a Deus pelo nosso dia, tudo que aconteceu hoje, agradecer por essas vidas, né, quando a gente fala com gestante, né, Beth, a gente fala com mais do que uma vida, então assim, é maravilhoso, é isso, né, quem teve gêmeos igual a Lê, né, então assim, a gente louva a Deus pelo dom da vida de vocês, pelo dom da vida desses bebês, dessas famílias de vocês todos, de familiares de vocês, contem com a gente, nosso grupo chama Grupo de Apoio Materno-Infantil, a gente também, o primeiro objetivo é escutar um pouco vocês, pensar ali nos assuntos, né, dos cuidados de mãe, dos cuidados de bebê, e hoje nós estamos na 6ª roda de conversa do cursinho para gestantes e lactantes do 2º semestre do GAME. A gente tenta falar tudo isso para a gente lembrar que o cursinho, assim, ele pode até ser um pouquinho repetido no 2º semestre, mas a gente também gosta de escutar vocês para novos assuntos também de dúvidas de vocês. Por exemplo, no mês de agosto a gente, né, coloca bastante palestra, mais com relação ao aleitamento materno, a diversos assuntos também. Acaba sendo um mês mais intenso e não tem isso no começo do ano, tem mais em agosto. Então, por isso que a gente até fala, mãezinhas, lactância, é para continuar. As gestantes, que são lactantes de recém-nascida, é para continuar. E vamos lembrar vocês que o atendimento que acontece lá no GAME é toda segunda-feira, quase todas, tá? Então, por causa dos alunos, às vezes, por exemplo, agora chega no final do ano, tem apresentação de TCC, vocês até ajudaram a gente, né, a assinar aquela pesquisa delas. Então, tem segunda que não tem atendimento, né? E aí, o que acontece nesse atendimento? É a avaliação de gestante, lactantes e bebês até 3 anos. Então, mesmo que a mamãe também não está só no peito, imagina que ela não está conseguindo a amamentação também. Então, se a mamãe está com dificuldade de amamentação, nós somos voluntárias lá em algumas segundas-feiras. Não é toda segunda que a gente está lá, né? Então, vocês vão perguntando para nós. Cadastro também, tá? Quem não fez cadastro ainda, também só falar comigo é mais de segunda-feira, porque fica muito assunto para falar à noite, né? E por que é até 3 aninhos? Com a graça de Deus, a gente conseguiu essa professora que é também da área materno-infantil, então a gente vai ajudando vocês na amamentação, depois introdução alimentar, e depois, por exemplo, vai para a escolinha, e toda essa volta ao trabalho da mãe. E também, se acontecer alergia, se acontecer seletividade alimentar, essa professora com os alunos já vai ajudando vocês. Então, é para tentar continuar participando. Por isso que até de vez em quando eu pergunto. Claro que elas interessam bastante, claro, até mais ou menos uns 6 meses, depois acaba se distanciando um pouquinho, mas a gente até, né, a Ari continuou, tem tantas mamães continuando, então é importante continuar, certo? Hoje é um assunto muito legal, muito importante, faz parte ali até dos primeiros dias, né, Beth? Então, a Beth vai se apresentar, ela é fonoaudióloga há bastante tempo, com a graça de Deus, muita experiência. Hoje ela vai falar um pouquinho a importância dos testes da orelhinha e da linguinha e as suas implicações para a saúde do bebê, na saúde do bebê. Porque, normalmente, não é todo o pré-natal que dá tempo deles falarem tudo isso para vocês. Dependendo da situação, vocês vão ficar sabendo só assim, lá naquela correria, né, no pós-parto. Depois, até se alguém quiser contar alguma coisa como foi, e não é toda cidade que tem o da linguinha. O da orelhinha já é mais comum, mas não são todas as cidades que tem o da linguinha. Então, a gente pede para vocês até perguntarem ali, né? E se for ver, a gente gostaria que fosse até dentro de uma maternidade. Claro que tem os testes que não pode ser dentro da maternidade, que é o do pezinho, da orelhinha, tem que ser mesmo um pouco depois. Mas tem maternidade que já tem bastante. Na verdade, no Japão, por exemplo, fora do Brasil, tem países que ficam 1 semana no hospital, porque daí já vai fazendo tudo lá dentro. E aí, na hora da alta, até a amamentação já está um pouco mais tranquila, porque nos primeiros dias que é difícil também. Então, né, aqui no Brasil ainda, claro que é maravilhoso quando sai rapidinho, mas vocês continuam precisando de ajuda, tá? Então, lembre que tem os postos de saúde também para auxiliar vocês, tá bom? Posto de saúde em Adamantina é das 7 às 17. Então, vocês podem pedir ajuda, sim, para qualquer assunto. Às vezes eles não vão resolver na hora, mas eles vão pelo menos saber o que vocês vão fazer, né? A gente de saúde também pode escutar vocês, tá bom? Muito obrigada, Beth, pela presença. Nós tenhamos uma noite especial, proveitosa. Ali tem trocador, tá? Para bebê se precisar trocar fraldinha. Tem os banheiros. Dali pertinho aqui à esquerda tem banheiro, aqui no fundo também tem. Aí copo, tá, gente? Tem ali pertinho do bebedouro que eles ofereceram para nós, agradecer, né? A gente quer agradecer essa parceria com a Associação dos Engenheiros e Agrônomos.
tem até aqui junto também a dos arquitetos. Então foi um contato que nós tivemos com um casal que começou a querer ajudar o Gama, eles não estão vindo ainda, mas eles se interessaram e colocaram uma das entidades dentro de um congresso de engenharia que teve, tá? Na verdade vai ter, ainda vai acontecer. E aí eles escolheram o GAMI, então aí foi esse contato. Então a gente conseguiu esse ambiente muito especial para a gente fazer as rodas. Nós vamos avisando vocês, tá? Porque vai ter algumas mudanças, algumas novidades, né? Depois eu falo para vocês do próximo convite. Né? Muito obrigada, Beth. Muito obrigada, mamães que estão aqui, famílias. Contem conosco. Se precisar segurar a Nenê, também dá um toque, tá bom? Tá? Muito obrigada, Beth. Fique à vontade. Deus abençoe. Eu que agradeço. Tá. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou a Beth Bonilha, sou fonoaudióloga há 38 anos e faço o teste da orelhinha desde 2011. O teste da orelhinha é de extrema importância para o bebê. Por quê? Porque através dele a gente vai ficar sabendo se existe alguma dificuldade nessa função auditiva de um bebê. Então, o teste da orelhinha é extremamente importante. Aqui em Adamantina, ele está no posto de saúde, na Santa Casa e no CIS desde 2012, porque aí a lei existe, só que eles dão um tempo para ela se efetivar. Tem cidades que não tem, aqui da nossa região mesmo, que tem lugar que nasce bebê e não tem o teste da orelhinha, eles têm que se locomover até aqui, por quê? Porque é uma exigência esse teste. Em alguns lugares, igual a Fabiana falou que em maternidades poderiam fazer, em alguns lugares é feito o teste da orelhinha. E em cidades maiores, dentro das Santa Casas ou das maternidades, existe já toda a função dos exames, tanto da orelhinha quanto da linguinha. O teste da linguinha ele se tornou lei em 2014, só que ninguém ouve falar dele, né? Não tem uma exigência ainda dele. Eu vou explicar primeiro o teste da orelhinha, porque eu acho que é de extrema importância vocês entenderem o porquê que eu tenho que fazer. Por que é importante se der reteste no meu bebê? Por que eu tenho que voltar lá para fazer? Antigamente, quando a maioria de vocês nasceram, não tinha o teste da orelhinha. Então, a criança que tivesse algum problema auditivo, ela só ia saber que tinha problema quando ela começasse no período de fala, não falar. E aí, todo mundo ia investigar por que ela não está falando. E aí, nesse não falar, muitas vezes descobria-se uma perda auditiva importante, que vai impactar nessa criança todo o desenvolvimento dela. Né? Ela vai ter uma perda auditiva que vai dificultar ela falar, ela aprender. Então vai dificultar tudo isso com essa criança. Então a área fonoaudiológica, ela resolveu fazer o quê? Tornar-se lei esse exame, visto que esse aparelho já existia no exterior, mas aqui no Brasil ainda não. Porque o SUS, ele paga o implante coclear em crianças que têm perdas auditivas. E é uma cirurgia extremamente cara, mas o SUS cobre tudo isso. Então, no Centrinho em Bauru, não sei se vocês já ouviram falar no Centrinho, o Centrinho é um hospital de fissura labiopalatal, onde a criança é atendida no primeiro momento, quando ela tem uma fissura lábio-leporino. E dentro desse Centrinho foi criado uma área só da audiologia. E ali eles foram desenvolvendo toda essa, em pesquisa, toda a função auditiva e como a gente poderia atuar antes de ter um problema já instalado. Então, aí, esses testes começaram a ser realizados em bebês de alto risco. Era aquele bebê que nascia prematuro, aquele bebê que teve algum problema logo que nasceu, que ficava em incubadora. Esse bebê fazia o teste, porque era muito caro na época esse teste, então eles faziam esse teste logo que nascia, depois ia acompanhando para ver se aquele problema que ele teve no nascimento ia trazer prejuízo para o desenvolvimento dele. Então a gente tinha um protocolo a seguir. Quando o teste da orelhinha se tornou lei, mudou um pouco esse protocolo, porque nem toda criança teve sofrimento fetal, ou ficou na incubadora, ou nasceu prematuro. Crianças nasciam normais, estava tudo bem.
Então, eles começaram a fazer esse exame depois que o bebê nascia. Esse exame pode ser feito a partir das 24 horas que o bebê nasce. Só que o que acontece muitas vezes? Você faz o teste logo que ele nasce, às vezes você não consegue a emissão, que chama emissão, o resultado do exame. Você não consegue a emissão. Por quê? Porque às vezes o vernix, que é aquela cerinha que cobre o bebê, ele entra dentro do nariz, no ouvido. Então, quando o bebê nasce, não dá para tirar se tiver vernix dentro do ouvido, nem no nariz. Fica coberto. E por que tem o vernix? O vernix é uma proteção. Porque senão, nós nasceríamos todos enrugados. Se a gente deixar a nossa mão na água, a gente não fica enrugado? Em 10 minutos a gente está tudo enrugado. Como que um bebê nasce sem ruga? E ele fica dentro d'água? Porque ele tem essa proteção. Essa proteção, esse vernix, se chama vernix, que é um verniz, que existe na proteção da pele para ela não enrugar. Só que ele recobre tudo. Ele recobre todinho o corpo do bebê. E muitas vezes a gente tem o vernix dentro da orelha. E aí a gente não consegue fazer emissão. Então, eu no meu consultório, eu procuro orientar as famílias quando elas ligam para agendar. Eu falo, daqui 10, 12 dias. Por quê? Porque já foi absorvido um pouco daquele vernix, porque não dá para a gente tirar, é absorvido. O vernix é aquela pelinha que solta do bebê. O bebê às vezes nasce, não fica soltando pelinha na perninha, nos dedinhos, na cabeça. Tem bebê que nasce com bastante vernix aqui. E conforme vai passando o tempo, vai saindo essa pelinha. Por quê? Na pele, ele toma banho, você passa a toalha, você vai tirando aquele vernix com o dia a dia. O nariz, a criança espirra. Tem bebê que espirra. Às vezes fala, nossa, esse bebê tá resfriado. Alguém veio visitar com gripe. Não é nada disso, é porque no nosso nariz, quando a gente tem alguma coisa no nariz, a gente espirra para tentar tirar. Então tem o vernix ali, ele vai formando casquinha, igual forma no rosto, na mãozinha, vai formando dentro do narizinho, aí ele vai espirrando, e aí ele vai expelindo. No ouvido não acontece isso. No ouvido, o organismo tem que reabsorver aquilo. Às vezes tem bebezinho que sai, a mãe fala, saiu sujeirinha da orelha dele. Então, ela vai tirar aquele excesso que saiu, mas não lá dentro. Então, às vezes, na maternidade, eles até fazem, mas eles falam, tem que fazer reteste, porque não deu para fazer. Por que não deu para fazer? Porque, às vezes, tem muito vernix. Então, quando a criança sai do hospital, porque aqui na Santa Casa Diamantina, a gente não tem que faça o exame na hora que essa criança nasce. É agendado também para fazer. Ou agendado no CIS, não sei se na Santa Casa está fazendo agora, mas, então, é por isso que não é feito lá, na hora, esse teste. O teste da orelhinha é importante também porque a gente consegue detectar se existe não só perda auditiva nesse aparelho auditivo, mas se existe líquido dentro desse ouvido. Porque veja bem, o bebezinho, quando ele está dentro da barriga e ele está envolto em líquido, ele aprende, ao 5º mês gestacional, ele aprende a sugar e depois ele vai aprender a engolir. Para que a hora que ele nasce, ele consiga sugar e engolir para ele sobreviver. Então o bebê começa a sugar ali dentro da barriga. Então ele fica lá, por isso que muitas vezes você faz ultrassom, o bebê está com o dedinho na boca. Por quê? Porque ele tem que aprender a sugar. Então ele põe o dedinho na boca e ele vai engolindo essa saliva, o líquido que ele vai tomando. Alguns bebês nascem com líquido amniótico dentro do ouvido médio. Então a gente vai fazer o teste da orelhinha, você não consegue. Aí você marca o reteste. Vamos supor, eu não consegui fazer o teste, não consegui a normalidade do teste. O que eu faço? Eu vou dar mais uns 10 dias ou uns 15 dias para retestar, para fazer de novo o exame. A mãe leva de novo esse bebê lá, a gente faz o teste. Se eu não conseguir, vamos supor que não consegui de novo o reteste, eu tenho que encaminhar para um otorrino. Esse otorrino, ele vai pedir uns exames específicos. Ele pode pedir um exame de tronco encefálico, um tronco auditivo, para a gente ver como que está a parte auditiva do bebê. E ele pode pedir uma tomografia, uma ressonância. Esse exame vai dar para ver se existe líquido ou não dentro do conduto, dentro do ouvido médio dele.
Ah, existe líquido dentro do ouvido. O que a gente vai fazer com o líquido agora? Tem que tomar remédio para esse líquido secar e esse bebê tem que ter cuidados na hora da amamentação. Isso é uma coisa muito importante que eu foco muito, porque algumas crianças começam a ter infecção de ouvido depois de um certo tempo, porque é a forma que eles mamam e não porque ele tem uma alergia a leite. Então, por exemplo, um bebê que tem líquido amniótico dentro do ouvido, nasceu com líquido amniótico dentro do ouvido, ele não pode mamar deitado, ele vai ter que mamar em pé, canguru. Não vai mamar deitadinho. Por quê? Porque já mostra que esse ouvido vai captar líquido quando ele estiver deitado. Então, o bebê tem que mamar, vai ter que mamar em pé. Então, vão ser alguns cuidados que essa família vai ter que ter com esse bebê para ele não ter mais riscos conforme ele vai crescendo. E o bebezinho, quando você tem o seu bebê, geralmente o pessoal que explica, que trabalha com amamentação, fala de barriga com barriga, né? Eu sempre falo, pode deixar a barriga com barriga, mas desde que a cabeça do seu bebê esteja mais elevada que o corpo dele. Porque nós não sabemos quem tem essa facilidade para lançar líquido através dessa tuba auditiva, porque parece tudo longe, mas não é tudo longe, é tudo bem pertinho. Então, a tuba auditiva, ela fica bem aqui. É um tubinho que liga o ouvido até a nossa garganta. Por isso, quando a gente põe um remedinho na orelha ou no nariz, a gente sente o gosto na garganta, porque está tudo interligado. Então, vamos supor que um bebê, você pega o bebê e dá mamar para ele, decúbito ventral, assim, deitado, totalmente deitado. E ele tem facilidade, anatomicamente, para ir líquido para esse ouvido. Enquanto ele é bebezinho, você dá o mamar, você levanta ele, mas o ideal é você fazer o quê? Você dá mamar para ele inclinado. Eu sempre brinco com as mães quando eu vou dar a orientação de que se fosse para dar deitado, nosso peito era mais para baixo. Não era assim, né? Seria aqui. E no entanto é aqui. Então eu tenho que deixar o bebê elevado para eu dar de mamar para ele. Porque é uma forma de eu proteger esse ouvido e também de estimular toda a parte orofacial dele. Porque através da amamentação, a criança desenvolve mandíbula inferior, né, tia Fá? Porque estimula o crescimento mandibular através da sucção. Então, quando eu vou oferecer o leite para o meu bebê, o peito para o meu bebê, eu vou incliná-lo. Existe a almofada de amamentação, todo mundo conhece, né? Todo mundo pega a almofada de amamentação e põe aqui na frente, não é? Só que ela não é para usar aqui na frente, para você pôr o bebê aqui, para você dar de mamar. É para você colocar na lateral, na sua lateral, para dar apoio nas suas costas, apoio no seu braço e você conseguir apoiar o bebê aqui. Então as perninhas dele vão ficar mais para baixo e ele vai ficar com a cabecinha mais para cima. Isso é uma forma simples de hábito de você cuidar da parte auditiva do seu bebê. Bebês com refluxo, eles têm muitas infecções de ouvido. Por quê? Porque na hora que ele vem, o fluxo vem com tanta força aquele jato que acaba indo para o ouvido através, tudo por dentro. Acaba indo para o ouvido. Às vezes as mães que vão lá fazer teste da orelhinha perguntam assim para mim, como que faz para lavar a cabeça do bebê? Tem perigo para o ouvido? Lógico que você não vai jogar água na orelha dentro do bebê, a gente não faz isso nem com a gente, né? Mas nós somos perfeitos, Deus nos fez perfeitos, então ele faz uma curvinha no nosso ouvido e tem a produção de cera que é justamente para proteger, para não entrar líquido ali. Então eu protejo o meu ouvido, protejo o ouvido do bebê como? Eu vou dar banho nele também inclinado. Então a tendência de entrar água nesse ouvido é muito menor. E também muitas vezes não é porque eu dei banho que deu infecção de ouvido. A infecção de ouvido, raramente ela vem por fora, ela sempre vem por dentro. Né? Porque o nosso conduto auditivo tem a cera e ela tem uma torção até chegar ao nosso tímpano. Então ele protege tudo ali. Quando você vai para a piscina que você nadou, que ficou com dor de ouvido, não foi por aqui fora que entrou. Foi por dentro. Criança não brinca de dar pulo na piscina, com aquelas bombas, mergulhar. Quando eu faço aquilo, todos vocês já fizeram mergulho e não ficou ardendo
Já parece que tá a alma saindo aqui para a cabeça, entra tudo. Quando faz isso, quando essa água entra, ela banhou tudo lá dentro. Vamos supor que uma gotícula de água entrou no meu ouvido, vai inflamar, porque essa água vai estar contaminada, vai contaminar meu ouvido. Então nunca nem sempre porque eu mergulhei aqui. Porque nós somos perfeitos. Imagina só, nós fomos criados dentro d'água e não tínhamos problemas auditivos. Quando nós mergulhamos, o nosso ouvido, até um lugar vai água, depois não vai mais, porque a pressão negativa não deixa a água entrar. O que acontece é que quando eu mergulho, eu facilito esse líquido entrar. Então, quando eu mamo, e eu mamo na horizontal, se eu tiver uma facilidade, pode líquido para aquele lugar. Qual de nós aqui toma algum líquido deitado? Você põe água na boca e deita para tomar? Não. Por que o bebê tem que mamar deitado? Quem será que inventou essa ideia de que bebê tem que mamar deitado? Ninguém toma nada deitado. Quando você vai tomar alguma coisa, levanta a cabeça para engolir. Não é assim? Por que um bebezinho tem que mamar deitado? E o que acontece geralmente depois de uma certa idade? Depois de uma certa idade, ele já está andando e você desmamou ele. E você deu uma mamadeira para ele. Aí você não pegou no pé dele que ele tem que mamar com inclinação. Inclinação de bebê conforto. Aí ele vai mamar deitado em todo lugar. Ele pega a mamadeira, vai andando, chega lá no sofá da sala, deita na horizontal, no tapete, na cama, em todo lugar. Ele deita na horizontal. Algumas crianças começam a ter infecções de ouvido de repetição a partir de uma certa idade. Aí vai no pediatra e dá-lhe antibiótico, vai não sei o quê. E ouvido não é igual garganta. Ouvido, antibiótico é de 14 dias para cima para secar. Por quê? Porque o nosso ouvido está dentro de osso do cérebro, osso do crânio aqui. Então, tudo que é envolvido em osso demora mais tempo para o antibiótico fazer efeito. Então, por isso que uma infecção de ouvido, o médico não vai dar só 7 dias, 10 dias de antibiótico, ele vai dar 14, 18, depende da infecção, 20. Por quê? Porque está no meio de osso. Nosso ouvido é no meio da nossa mastoide, que é esse ossinho que a gente tem aqui atrás. Então, quando eu dou uma mamadeira para uma criança, eu tenho que ensiná-la que ela tem que ficar na posição de bebê conforto para ela mamar, porque aí eu vou proteger esse ouvido. Então, uma coisa simples, barata, ninguém precisa fazer nada, não precisa gastar nada, é simplesmente entender por quê. Porque se ele estiver na horizontal, corre risco de líquido. Eu sei que quem que tem a facilidade de ir? Não. Para eu saber, eu tinha que fazer uma tomografia em todas as crianças para saber como que é o conduto auditivo dela. O conduto auditivo não, a tuba auditiva dela. E não vai acontecer isso, né? Então, como eu não sei quais são as crianças que apresentam isso, eu passo orientação para todo mundo. Porque se eu orientar o meu filho que ele tem que mamar inclinado com a mamadeira, ele pode estar na avó, na madrinha, na tia, na creche, onde for. Ele vai pedir o apoio dele, porque ele não vai mamar deitado. E isso acontece com nós adultos hoje. Mas a criança ela não tem essa referência. Então, nós adultos temos que ensiná-los que eles têm que mamar inclinado. Se eles querem mamar, vão mamar inclinadinho. Ou sentado, igual a gente está sentado. Dá para mamar sentado. A gente toma água sentado. Mesma coisa. O bebê que nasce com líquido amniótico dentro da orelha, se a mãe não tem leite para amamentar, ele vai tomar no copinho. Nem mamadeira ele vai passar. Por quê? Porque eu já sei que essa criança vai mandar leite para o ouvido. E eu não posso deixar, porque isso traz perda auditiva. Então, por exemplo, esse bebê nasceu, o teste dele está normal, tudo certinho, bonitinho. Só que aí ele tem um refluxo que vai líquido para o ouvido dele. E aí ele começa a ter infecções de ouvido de repetição. Isso pode levar ele a ter uma perda auditiva. Ele não nasceu com perda auditiva, mas ele se tornou uma criança com uma perda auditiva. E o que a perda auditiva vai promover na vida dessa criança? Ela vai ter dificuldade de aprender, ela vai ter dificuldade de aprender a falar e depois de aprender a leitura escrita. Na escola vai ter muita dificuldade. Hoje a gente tem, através do teste da orelhinha, a gente tem a indicação de algumas crianças que nascem com perdas auditivas de fazer o implante coclear. Então essa cirurgia é feita hoje em Bauru,
em Campinas, em São Paulo, em Ribeirão Preto. Tem um médico em Prudente que está começando a fazer, mas eu não sei se é pelo SUS ou se é por só convênio. Mas essa é uma cirurgia. Uma cirurgia, como que é essa cirurgia? Eu tenho que dar para essa criança a condição de ouvir. Antigamente você colocava um aparelho auditivo num bebê. E ia ser muito difícil até ele se adaptar com aquele som. O implante coclear, ele traz a audição quase que normal. A criança escuta sons semelhantes com o que a gente escuta. E a maturação da audição da criança, ela é gradativa, de acordo com o que o cérebro dela vai madurando. Então, por exemplo, um bebezinho, ele acabou de nascer, ele deu normal a audição dele. Ele vai assustar a hora que você faz um barulho, porque isso é um reflexo. O bebê é totalmente reflexo quando ele nasce. Então, ele tem um reflexo de Moro. Então, ele vai ouvir um barulho e vai assustar. Ele vai escutar a voz da mãe, ele vai procurar, mas ele ainda não vai encontrar a fonte sonora. Ele escuta a voz do pai, se o pai teve o hábito de conversar com a barriga, se ele reconhece, ele vai procurar essa voz. Então, o bebê procura a voz. Conforme ele vai crescendo, às vezes tem barulho na casa, aquela barulheira inteira, assim, o bebê dorme. Não tá nem aí. Fala, nossa, olha, nem liga pro barulho. Aí começa a crescer, começa a acordar se tiver um barulho. Por quê? Porque a audição está maturando. Aí ele não chorava quando ele via cachorro latir, ele só ficava olhando quando ele era bebezinho, muito bebezinho. Aí ele tem lá uns 6, 7 meses, o cachorro late, ele chora. Alguém chega, ele chora. Fala mais alto, fala uma voz mais grossa, ele chora. Por quê? Porque esse som ele está reconhecendo, e o som, ele é uma proteção para nós. Primeiro de tudo, ele é proteção. Ele não foi só para a gente ouvir, pensar, falar, ele é uma proteção. Porque você sabe se vai vir, se tem um barulho que vem de trás de você, se vem do lado direito ou lado esquerdo, você se protege.